Conselho Tutelar e o termo de responsabilidade. Como se sabe, o artigo 136 do Estatuto informa as atribuições do conselheiro tutelar, melhor dizendo, do colegiado Conselho Tutelar. A primeira atribuição remete aos conselheiros à aplicação de medidas de proteção previstas no artigo 101, de 1 a 7, desde que ocorram as hipóteses previstas no artigo 98 e 105 do Estatuto. Essas hipóteses determinam o momento em que o Conselho pode ou deve aplicar as medidas protetivas, sendo ele a ameaça ou violação por ação ou omissão da sociedade do Estado, a falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis, e quando a conduta da criança ou adolescente viole ou ameace seus próprios direitos. Além deste momento, o Conselho Tutelar é quem atua quando a criança comete ato infracional, entre aspas, aplicando medidas de proteção. Vale lembrar que quem atua no caso do adolescente que comete um ato infracional são as polícias civis e militar. Assim, a primeira medida de proteção que o Conselho pode aplicar é encaminhar a criança ou adolescente aos pais ou responsável, mediante termo de entrega e responsabilidade, conforme o artigo 101.1. O sujeito a quem se dirige a entrega deve ser pai, mãe ou um adulto responsável que tenha relação de afinidade ou parentesco com a criança ou adolescente, preferencialmente, e que seja capaz de evitar a continuidade de uma violação a qual estava submetida a vítima, que lhe fora confiada excepcionalmente. Aqui entendemos a palavra responsável não como sinônimo ou substituto de pai ou mãe, mas sim como um adulto de responsabilidade. As recentes alterações estatutárias não atingiram o instituto do termo de responsabilidade, o qual nada mais é do que a entrega oficial de uma criança ou adolescente a um adulto responsável, realizada de forma oficial para a proteção daquele que encontra-se em situação de risco pessoal ou social iminente. Não se trata de colocação em família substituta, não se trata de guarda, de tutela, nem de adoção, pois o Conselho Tutelar é órgão executivo, portanto, não jurisdicional. Quem atua nessas situações descritas é o juiz da vara da infância e juventude de sua comarca. A entrega feita pelo Conselho Tutelar, através do termo de responsabilidade, deve ocorrer em situação urgente e momentânea, que precede uma ação judicial, inclusive. Uma vez realizada a entrega de criança ou adolescente à responsável, para acudir àqueles em situação de violação ou ameaça aos seus direitos, o Conselho Tutelar deve, imediatamente, aplicar outra medida de proteção, prevista no artigo 136, 4 do Estatuto, o qual determina o encaminhamento ao Ministério Público de notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos estatuídos. Ou seja, o Conselho Tutelar só poderá realizar essa entrega mediante o termo de responsabilidade quando houver ameaça ou direito efetivamente violado para a proteção circunstancial daquele que necessita, desde que haja uma infração administrativa ou penal sendo cometida. Cabe então ao Ministério Público iniciar o procedimento judicial adequado para a regularização da situação da criança ou do adolescente entregue pelo Conselho Tutelar a um responsável que não seja pai ou mãe. Ou então, ações que visem o retorno da criança ou adolescente ao lar, o que seria o mais adequado. Assim, o termo de entrega não pode ser dado fora dessas situações onde há violação aos direitos infantis juvenis, pois o termo de entrega e responsabilidade não substitui sentença de guarda, pelo contrário, está muito aquém desta. Assim, vamos frisar, termo de entrega e qualquer forma de colocação em família substituta não se confunde. Só indico que se tenha muita responsabilidade e ação colegiada ao repassar esse termo de responsabilidade. Um grande abraço tutelar.